Pessoal, estou muito contente que eu estou aqui hoje com dois amigos, dois clientes. É um tema muito legal que vai ser muito importante para você, empresário, que quer profissionalizar o seu negócio, que quer se tornar um empresário profissional, conhecer que é sobre contratação, falar sobre RH, recrutamento, que muitas vezes a gente acha que está ligado a empresas grandes, empresas maiores e somente essas empresas que têm acesso. Isso não é verdade e também um instrumento muito poderoso, que é o DISC. São dois especialistas em DISC e nós vamos conversar aqui sobre isso. Como que esse teste pode ajudar você, como é que você pode se beneficiar, conhecendo um pouco sobre os 4 tipos de perfis do DISC. Bom, então gente, estou muito contente que vocês estão aqui hoje, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Esse é um tema que eu não consigo lembrar de outra pessoa quando falo de DISC do que vocês, né? Então muito bacana, vocês têm muita experiência também nessa parte de recrutamento, né, pela Adonai. Então é legal vocês comentarem rapidamente, Rosana, como é que a Adonai, conta um pouco qual é a especialidade, como é que funciona? A Adonai ela é uma empresa especializada em recrutamento e seleção, mas com uma amplitude na parte de desenvolvimento pessoal. Então a gente olha para a pessoa como uma pessoa. Então essa é a maior diferencial da gente. Então a gente tem essa visão de olhar a pessoa como pessoa. Então a gente faz recrutamento e seleção, administração de estágios e treinamento para o desenvolvimento pessoal a partir do autoconhecimento. Marcos, você já tem uma formação de um certo tempo, né, na parte de RH. Conta um pouco de como é que foi você ter caído nesse universo. O RH, eu falo que eu fiz RH a vida inteira, porque eu trabalhei numa multinacional. Na multinacional, o relacionamento humano, muitas vezes ele está levado ao chão de fábrica, onde eu vivi uma boa parte da minha carreira, uma grande parte dela. E na transição entre um CLT e um empresário, eu optei por migrar para a área do desenvolvimento humano, na área do relacionamento humano, que eu falo que o departamento é um departamento de recursos humanos, mas o profissional é um profissional de relacionamento humano. E aí nós trouxemos a Adonai na sequência da minha formação, pensando no estagiário, que é uma opção nossa, uma missão nossa, de dar oportunidade para um novo profissional, novas oportunidades. Então a gente vai desde o adolescente até o superior. E aí nós criamos também essa área de treinamentos. Então hoje, como a Rosana falou, vamos do recrutamento ao treinamento, desenvolvimento dos profissionais e principalmente das pessoas, porque não existe empresa forte se você não tiver um colaborador e um gestor muito forte, muito bem, tendo autoconhecimento de si para poder gerir a empresa. Perfeito, concordo também. Eu acho que um ponto principal quando me perguntam sobre o que eu devo fazer, quero começar a empreender, alguma coisa assim. Agora hoje eu não trabalho com este público, eu falo, cara, primeira coisa, procure se conhecer, saiba seus pontos fortes, suas fragilidades, tem vários instrumentos e profissionais que conseguem ajudar a gente a ter essa percepção, ajudar a gente a conseguir, nossa, realmente tem esse traço de comportamento ou esse traço de personalidade, e aí a gente consegue perceber que às vezes o que você estava imaginando fazer é uma oportunidade de negócio, mas não está alinhado de fato aquilo que está na sua essência. Exatamente. Então esse é um ponto que eu concordo bastante. A gente se conheceu, né, Marcos, num grupo de networking, e lá no grupo de networking a gente acabou estreitando uma amizade, depois a gente veio a trabalhar juntos, né? Então a Rosana eu acabei conhecendo um pouquinho depois, e como eu falei, vocês aqui hoje, com certeza é o que eu vejo que mais tem esse conhecimento na parte de DISC, a importância na parte de contratação, e eu acho que vai ser bem legal a gente começar sobre isso. Então a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês Rosana, e você, como é que foi o seu primeiro contato com a parte de recursos humanos, desenvolvimento, como é que foi? A parte de desenvolvimento humano tem há 11 anos aproximadamente. Quando fiz uma transição de carreira, eu resolvi não aprender, né? Fechei uma escola de idiomas e falei assim, agora eu vou fazer aquilo que eu amo fazer de verdade. Acabou que misturou, porque você dar aula não deixa de ser um desenvolvimento. Mas eu saí da atividade de idiomas para a parte de desenvolvimento pessoal. Daí começou aí a minha trajetória. Perfeito. Marcos, o que você acha que é uma grande miopia dos empresários quando pensam sobre RH? O que você acha que eles acham que é RH quando falam? A maior dificuldade hoje de todo empresário,
até por uma herança, é entender que o RH não é DP, não é departamento pessoal. Não tenho muita gratidão por todos da administração, mas a administração processual, os processos da empresa, documentos, é um grande departamento, mas o RH em si, ele engloba muito mais do que isso. Então as pessoas, os empresários principalmente, acham que estão fazendo o RH, ou tendo um departamento de RH, quando na verdade eles têm um DP. E com isso, o que eles fazem? Eles negligenciam muitas vezes as pessoas, os colaboradores. Desde o recrutamento assertivo, até esse desenvolvimento do colaborador. Um exemplo claro é a própria empresa que ou ela contrata errado e tem muito turnover, muita entrada e saída de colaborador, ou ela tem uma empresa que não performa, ela não percebe que o clima organizacional dentro da empresa está aquém, não porque colaboradores não estão adequados, podem até estar adequados, mas ele não está reconhecendo. Então, essa falta, o errar no como gerir as pessoas é a maior dificuldade hoje dos empresários. E no nosso caso do recrutamento, começa, voltando no recrutamento, quando você vai numa empresa fazer consultoria e você chega ali para apresentar o que é o RH, apresentar o que é o recrutamento, e a pessoa normalmente ela fala assim, eu quero contratar. E ela descreve toda a parte técnica, mas e aí? Qual é o perfil de pessoas que ela quer com ela? Normalmente ele traz pessoas muito parecidas com elas, que é muito mais fácil dele lidar, né? É muito mais fácil você lidar com pessoas semelhantes a você do que pessoas diferentes. Perfeito, eu acho exatamente isso. Nos treinamentos, inclusive você já foi, no treinamento meu sobre essa parte, é importante a gente alertar os empresários sobre isso, porque realmente eles tendem a contratar pessoas parecidas com eles. E eles têm justamente os problemas que eles têm na verdade com eles mesmos. Os comportamentos que incomodam neles é o que eles enxergam no outro, acaba projetando, né? Então, essa autopercepção, por isso que eu falei, a importância realmente da gente se autoconhecer na hora para empreender, ao ter uma pessoa do lado que é especialista nessa parte ou de comportamento, ou de recrutamento de seleção, ou de RH mesmo, que é muito mais rico do que se imagina, acaba proporcionando para a gente essa visão de falar assim, cara, realmente eu preciso completar o meu time, eu não preciso contratar todo mundo igual. Eu tenho um cliente, um amigo meu, da Paulo Business, que todo mundo é parecido com ele. E justamente o que incomoda ele é parecido nele. Então, assim, eu falo, cara, mas todo mundo pensa igual, faz a mesma coisa. Eu falo, gente, às vezes está numa conversa tranquila, o assunto volta sempre pro mesmo lado. Eu falo, gente, tudo é venda, tudo é venda. Você fala, mas nem tudo é venda, calma, mas também tem outras áreas da empresa. Mas a gente tem que ver as vendas. Não, mas eu sei que tem as vendas. Então é difícil para enxergar. E até conversando com os gestores, é sempre puxa para vendas. Eu pedi um exemplo uma vez, para uma pessoa do time, uma coisa genérica. Ela falou de vendas, mas quem falou falando de vendas? Dela, não era vendas? Eu falei, não, é muito enviesado, né, em relação ao que enxerga. E aí você vê muitas vezes, treina-se o comercial, trazem pessoas muitas vezes voltadas, focadas nas vendas, mas e a organização do processo? Exato. E as minúcias que precisam ser feitas pós-venda, e você não tem ou um departamento ou não tem a pessoa adequada para fazer. Exato. Aí ou forma aquela cultura que tem uma ênfase muito grande na parte de vendas, mas você não está sempre exaurindo as pessoas, sempre meta e bate meta, e você drena, chega uma hora que o time não consegue entregar mais, está sugado porque não tem aquela pessoa que é como se fosse um papel, se fosse trazer as polaridades masculina e feminina, um feminino na empresa, uma ideia de acolhimento, de entendimento, e é só como se fosse só chibatada ali para meta e tal, se entregou, legal, se não entregou, você não vale nada. E não é bem assim. A gente precisa dessas polaridades equilibradas na empresa para que a gente consiga ter uma equipe saudável. Cara, como é que eu desenvolvo essa pessoa se ela não está entregando? Faz entendeu? muita diferença quando você tem esse programa de desenvolvimento dentro da empresa. Faz muita diferença quando a equipe está alinhada, sabe onde quer chegar, sabe o potencial, sabe que ela está sendo desenvolvida para dar o seu melhor. Isso é extremamente importante e faz um diferencial gigantesco. Concordo. E quando que é uma hora, Rosana, de fato contratar ou chamar uma empresa para fazer o RH, ou começar a ter às vezes uma contratação interna de RH, quando que é o start, que é um bom momento? Eu acredito que a qualquer momento é hora disso. Primeiro, se você não quer contratar, para você ver se as pessoas que estão alocadas em determinadas posições, elas estão com um perfil adequado para aquela função. Porque às vezes você faz o quê? O que a gente chama de jogo das cadeiras. Eu consigo mudar as pessoas, ou sugerir para o empresário
colocar uma determinada pessoa que tem determinado perfil ou características para desenvolver determinadas atividades que ela vai desempenhar melhor, vai aumentar a performance e vai aumentar a lucratividade. Então, se não tem a necessidade imediata de contratação, existe a necessidade de avaliação. Então, eu entendo que a qualquer momento é uma hora importante e interessante. Perfeito. Marcos, e quais são os benefícios centrais que você vê na hora de contar com RH ou alguém especialista na parte de desenvolvimento de pessoas? Quais são as vantagens que você tem? Eu acredito que quando você tem uma consultoria fixa sua como RH, você tem o benefício de, a todo momento, você estar fazendo, primeiro, processos seletivos. Os processos seletivos, eles podem e devem ser contínuos até numa empresa, porque você pode até estar com pessoas dentro da sua empresa, na sequência do recrutamento, tá? Você está avaliando, você está metrificando, você está reconhecendo e até percebendo pessoas que não estão, através de métricas do RH, pessoas que não estão performando, depois de feedback, depois de diversas ferramentas que você pode trazer para que ela melhore, que ela agregue ao time. Esse recrutamento contínuo, ele vai te servir que contratar de imediato, porque a gente fala, o recrutamento e seleção, ele pode até ser lento, ele deve ser lento, deve ser robusto, em etapas, mas o desligamento, muitas pessoas falam que ele tem que ser rápido. Tem que ser rápido, mas eu tenho que ter metrificação para isso, porque não adianta nada, como algumas empresas fazem, este mês você não performou, vou desligá-lo, mas eu não tive uma metrificação, então eu não tive de repente um desenvolvimento, você não estava se sentindo pertencente à empresa, naquele mês você teve falhas processuais da empresa que não deixaram aquela pessoa performar. Então você tendo um RH, uma consultoria, você vai ter essa possibilidade de estar a todo momento medindo a sua empresa, onde ela pode crescer, porque para mim é muito claro, e inclusive agora eu estava numa imersão onde fica isso também através de modelos científicos comprovados, que você não tem uma empresa crescendo ou estagnada, ou ela está crescendo ou ela está ladeira abaixo, desculpa a expressão. Ou então você precisa estar entendendo se a sua empresa está no momento de crescimento ou se ela está no momento onde você precisa tomar atitudes. E a consultoria, o departamento de RH, ele está ali para poder te auxiliar nessa tomada de decisão. Preciso desligar, preciso reconhecer, preciso bonificar, e eu preciso criar um plano de carga e salário. Hoje, normalmente, as empresas não existem, estamos falando de empresas grandes, elas têm muito bem especificado um plano de carreira, um plano de carga e salário. Normalmente, tem muitas empresas grandes que não têm também. Mas as pequenas e médias, normalmente, não têm esse plano de cargos e salários, um plano de carreira definido. E muitas vezes a empresa fica estagnada por não ter esse reconhecimento, não ter essa possibilidade de a pessoa estar ali dentro e entender, olha, eu posso crescer ou não posso. E não é só remuneração financeira, vamos ser sinceros, que valoriza principalmente a nova geração. Essa nova geração muitas vezes fala que ela não quer trabalhar, mas será que eu estou atingindo a minha comunicação, o meu departamento interno está atingindo o efeito de comunicação do meu departamento está sendo efetivo com o meu colaborador? Eu preciso de um RH para poder me auxiliar, um especialista na gestão de pessoas, no desenvolvimento humano, que faz parte do departamento de RH, para poder me ajudar nessa medição e desenvolvimento da minha empresa. Se dentro dessa fala, é legal conscientizar os empresários mesmo justamente sobre isso, que dentro da parte de que a gente chama de RH, né, de recursos humanos, algumas empresas chamando até de gestão de talentos, etc., que é muito mais amplo, como você falou, do que o departamento pessoal, o cara faz ali, um polerite, alguma coisa, enfim, coisas de pagamento. É necessário entender que realmente eu estou falando então de, hoje em dia, trazer boas pessoas, e para isso já é um trabalho específico. Sim. Depois eu preciso reter essas pessoas, que é completamente outro trabalho. E aquelas que não estão performando, eu desenvolver essas pessoas, que também é outro trabalho ali dentro. Enquanto tudo isso rola a burocracia natural que o RH também precisa acontecer, e muitas vezes são profissionais muito diferentes, né? Dentro das multinacionais, às vezes um cara é especializado em uma área e o outro em outra. São coisas muito diferentes. E as empresas, principalmente fora do Brasil, americanas, têm uma familiaridade com coaching, com desenvolvimento e tal.
No Brasil, isso infelizmente as grandes empresas conhecem isso, sabem disso, mas por muitas pequenas e médias empresas, infelizmente pela essa banalização que acontece de desenvolvimento pessoal ou de coaching, que tem umas coisas que nada a ver na internet, para quem não conhece, e acha que aquilo é coaching, porque está escrito no comentário de uma pessoa que também não entende o que é, ela acha que aquilo é coaching e ela banaliza. Costumo falar que o único livro que o ex-CEO do Google e da Alphabet, né, o Google é uma empresa, a Alphabet é a holding, e ele escreveu um livro, que é o Coach de $1 trilhão. Nos Estados Unidos é muito valorizado. E aí, esse para desenvolver pessoas, líderes e etc., se é uma empresa pequena, banaliza, bobeira, ou atua até como aquela questão do pai exigente, que assim, se o cara performou, ele não fez mais que obrigação. Se ele não fez bem, tchau. Infelizmente, esse cara vai ter grandes dificuldades em formativa, né? Ele tem grandes dificuldades porque o tempo inteiro ele é muito rigoroso. Se entregou, tirou 10, então, não fez mais que obrigação. E aí você vai ter dificuldade. Ainda mais com essa nova geração, que os critérios são bem outros, né? São bem outros. O que eu perguntar para você também qual o primeiro passo que o empresário deve tomar para ele começar um processo de contratação profissional? Como é que você visualiza isso? Hoje eu vou dizer que o primeiro passo para o gestor decidir pela contratação, nós já falamos, ele deveria estar fazendo contínuo, né? Mas onde ele definir qual a contratação, ele definir primeiro as atribuições daquela função. Porque, volto a falar, que as empresas não estão muito bem estruturadas, elas não têm plano de cargos e salários, e quando ela não tem isso aí, normalmente ela não tem definido, porque essa pessoa, por exemplo, ela é da área comercial, mas ela também faz aqui o lançamento de documentos, você vai acumulando funções que muitas vezes não são daquela especialidade. E é normal nós chegarmos em empresas e perguntar, né, você precisa do quê? E ele fala, eu preciso de um vendedor. Não é nem consultor, é vendedor. Mas ele não sabe direito como esse profissional faz a abordagem, ou seja, ele descreve a parte técnica tradicional, mas ele não vê nem realmente a empresa dele como faz. E quando ele tem essa parte técnica ainda muito bem definida, ele não tem a parte comportamental. Porque uma coisa é você ter um vendedor, por exemplo, eu hoje faço muito área comercial dentro da Donai. E eu faço o quê? Uma consultoria. Então eu sou um comercial, faço a consultoria, me preocupo em cuidar de pessoas e cuidar da sua empresa, estou cuidando. Outra coisa é um comercial que está, por exemplo, numa empresa que ela é uma concessionária de automóveis. Ela está preocupada, dependendo da gestão dela aqui, simplesmente em bater metas, em volume de vendas. Se aquele veículo que você foi procurando de uma classe determinada me dava para o comercial uma remuneração de 1%, e ele tem um outro aqui que te dava a remuneração para ele de 5%, e ele está precisando bater meta, qual que ele vai vender no último dia do mês? Com certeza ele vai forçar no que está o retorno para ele de 5%, para simplesmente ele bater meta. Agora, aquele veículo iria resolver o problema? Era o que aquela família precisava, que estava comprando? Então, o mesmo comercial em empresas diferentes, ou muitas vezes até mesmo dentro da mesma empresa, ele tem posicionamentos diferentes. Então, quando o gestor não sabe definir o que ele precisa, aí nós vamos acabar falando do perfil comportamental, ele acaba trazendo, por exemplo, um engenheiro que está acostumado e quer acompanhar uma obra, quando ele tem ali uma vaga, uma posição, que é para um engenheiro que vai ficar atrás de um computador. Hoje é computador, né? Na minha época, quando eu fiz engenharia, que a minha primeira formação foi engenharia, você fazia desenho em prancheta. Imagina aquele rapaz que gosta de ficar atrás da prancheta, estando obrigatoriamente acompanhando uma obra. Ele ia surtar. E isso é um grande erro hoje dos gestores, não definir exatamente, não saber definir aquilo que ele precisa, qual o perfil que ele precisa. Perfeito. Suzana, qual que você diria que é um custo hoje do cara contratar errado? Pode chegar a quanto assim, um custo? Vou passar essa bola para o Marcos, que ele que tem a habilidade de... Se nós fizermos conta e colocarmos aqui o valor, muito empresário vai surtar. Porque você, quando faz essa contratação errada, você não mensura. E normal, infelizmente acontece, os empresários falam, não, mas não deu certo, vou desligar. Eu trago outro.
Só que ele esquece de medir o quanto tempo que ele investiu no processo de recrutamento. Sim. Errado, mas ele investiu. Quanto tempo ele investiu no treinamento desse colaborador. Quanto tempo, mas foi o treinamento desse novo funcionário que era um comercial e tinha o piso da categoria. Mas quem o treinou já foi uma pessoa mais experiente e já tinha um salário, uma remuneração muito acima. Você tem um clima organizacional que você acaba afetando por você ter uma pessoa ali dentro. Se ela não performou, com certeza ela afetou a equipe. Então, se você colocar realmente todo o custo no papel, você pode ter até de 15 a 30 vezes o salário daquela pessoa como prejuízo para a sua empresa. Se você, hoje, eu paro algumas vezes forçadamente porque eu tive que aprender qual é o valor da minha hora. E se você colocar o seu tempo em cima do que você desenvolveu, parou para desenvolver um novo colaborador, e a hora de cada colaborador que ajudou naquilo ali, desde a pessoa que fez a documentação, a pessoa que vai fazer a documentação de desligamento, é tudo custo. Perfeito, Marcos. Eu acho que essas ponderações fazem com que o empresário comece a ter consciência, porque assim, eu vejo muito isso, a gente tem uma facilidade para compreender produto, ou você vê uma engenharia, você enxerga uma ponte que foi construída. Quando a gente olha serviço, a gente começa a ter uma dificuldade maior de enxergar valor nas coisas. É a mesma coisa que você contrata alguém para prestar uma coisa louca, o cara só vai apertar tal coisa, ele só vai fazer uma função Y, você vai cobrar tudo isso, porque a gente não leva em tempo o estudo, o conhecimento, quando ele está escolhendo fazer aquilo, ele não está escolhendo fazer uma outra, que é o custo de oportunidade na economia. Então assim, tudo isso tem um custo. Quando eu coloco um profissional, eu seleciono uma pessoa e não seleciono uma outra, eu também já tenho um custo na decisão. Sim. Depois que você falou, na parte toda a parte de onboarding dele, da folha, da contratação, de contabilidade, etc. Tudo isso. Olha a cadeia de valor que vai acontecendo, que vai encarecendo esse processo todo, e aí o cara acha assim, não, mas depois a gente troca, não vale a pena contratar uma empresa de RH porque é muito caro, mas quanto custa se você fizer tudo da outra maneira errada, né? Eu falo que da minha primeira formação, Luiz, eu fiquei, como eu falei no início, eu fiquei durante muito tempo numa multinacional e trabalhei na área de manutenção. Minha primeira formação foi na área de exatas. E ali eu aprendi algo que hoje eu trago para mim. Tudo que é mão de obra indireta, ela não agrega, na visão de um consumidor ou na visão do cliente, ela não agrega valor. Você, nos departamentos de manutenção dentro de indústria, você ainda fala, aquela pessoa de manutenção então está trabalhando. E você descobre que depois, quanto menos ela está com a mão na máquina, mais valor ela está agregando ao equipamento, ao processo, porque o processo está circulando, está rodando, está funcionando. Quando você olha para um processo, como você vê um serviço hoje aqui fora, você não vê o produto final, como você falou, você só vê o departamento de RH, mas eu só preciso dele quando eu for recrutar, eu só preciso dele quando eu for fazer um plano de cargos e salários, eu só preciso dele para fazer uma avaliação de clima organizacional, quer dizer, eu só preciso dele para tudo, só que eu dou valor para ele, por quê? Porque ele não é lá o veículo que eu estou entregando, ele não é lá a obra, o apartamento que está concluído. E esse é o nosso maior desafio. Qual que é o maior desafio? Trazer a consciência para os empresários da necessidade do serviço que a gente presta. Porque se você não tem a consciência, fala, eu não preciso. Aí quando dói, então qual vai ser a solução? Sendo que se você usa toda a parte de serviço de contratação correta, alinhamento, clima organizacional, a cultura organizacional, e faz esse desenho, é inevitável, o seu resultado vai ser maior. Se você vai ter um lucro maior, porque você vai gastar menos aqui. Né? Então, esse é o nosso desafio, colocar essa consciência hoje para os pequenos, principalmente para os pequenos e médios empresários. E nessa leitura, vai até responder uma outra pergunta que você fez, de qual é o maior erro hoje no empresário na hora da contratação. É a minha pergunta mesmo. Porque ele espera chegar nesse momento para te chamar e falar assim, ô Marcos, Adonai, eu preciso da contratação. Tudo bem, vamos fazer, deixa eu entender o que você precisa, entendo toda a dor, faço o meu, aí a pessoa, mas eu tenho garantia, eu vou fazer o contrato da minha prestação de serviço para você, te dando a garantia daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou te entregar. Ah, tudo bem, mas amanhã tem candidato já? Você tem um banco de dados? Já está... A pessoa, hoje, você vê muitas plataformas. É uma outra dificuldade que tem muito cliente que fala, mas você tem plataformas, você tem banco de dados, então eu estou te pedindo uma vaga hoje, amanhã ela está aqui comigo, certo? Não.
Porque a sua vaga é sua vaga. Essa posição, esse posto, esse colaborador, ele é seu, ele é único. Então o processo, que a gente voltar no início da conversa, eu falei que ele tem que ser robusto e ter etapas. Por que ele tem que ter etapas? Para poder ser assertivo. Porque senão, de novo, se eu não fizer dessa forma, eu vou trazer qualquer um, e qualquer um vai sair da sua empresa de novo. E de novo nós vamos ter essa roda girando do prejuízo. E como a Rosana falou, as pessoas não enxergam, os empresários não enxergam até que você consiga colocar essa semente na cabeça dele, que isso impacta diretamente no lucro da empresa dele. Ah, mas o tal comercial saiu, esse mês ele me vendeu X. Ah, tudo bem, a meta dele era maior, mas ele me vendeu X. Então eu estou tendo faturamento. Aí entra numa área que você domina bem, mas faturamento é lucro? Não. E as pessoas esquecem daí de tirar o custo do desligamento, do tempo que eu perdi, do prejuízo que essa contratação errada da mão de obra que treinou causou. Tem algumas premissas importantes. A questão, por exemplo, né, a frase é clássica, clichê, mas ela é muito verdade, que se você tem um tipo de colaborador difícil ali, que está dando trabalho, que te dá muitos anos, a gente tende a segurar esse cara para o relacionamento, porque conhece a vida pessoal, alguma coisa e tal, e na hora de contratar, ali é contratar rápido, quer contratar na urgência. E geralmente é o contrário, né? Demita rápido e contrata devagar. Isso. E isso é uma coisa que, como você estava falando, que exige esse nível de consciência do empresário. Sim. Porque geralmente, como você falou de criar banco de dados, etc., até na metodologia do Adizes, que é um grande educador de gestão, consultor, ele fala assim, né? A empresa, quando ela chega numa fase de maturidade, já pós-infância, pós-adolescência, pós-tudo, ela começa a entrar numa maturidade mesmo, começa a ter esse comum, ela ter banco de dados de pessoas na interna, que ela já recebeu, já filtrou e etc. O RH já existe, já está instaurado na empresa, e tem esse banco de talentos ali que ele pode chamar, ou enfim, ou criar esses talentos na empresa mesmo. E aí o pequeno empresário, ele acha que isso é bobeira, ele acha que isso, ele tira isso do radar dele, porque acha que é coisa de empresa grande, mas ele tem os mesmos problemas porque ele precisa de pessoas para funcionar a operação dele. E aí essa questão de você fazer um processo, de chamar uma pessoa para uma entrevista e contrata, cara, se a pessoa tivesse a noção do risco, de toda essa conta que ela coloca no papel, e você está colocando para o barco, vamos supor que você está com um time legal, aí você coloca uma pessoa com uma entrevista, que você foi com a cara dela e entrou. Cara, é sério que você está comprometendo toda a operação, ou aquele departamento, por conta de uma coisa tão simplista? Então assim, se banaliza um negócio desse, de colocar uma pessoa para dentro, é igual aquela questão na sua casa. Você vai levar qualquer pessoa na sua casa? Se você não vai levar uma pessoa para sua casa, por que você vai levar a sua empresa? Exatamente. Então, assim, a mesma seriedade que deveria ter em relação a encarar qualquer outra área, vendas, faturamento, etc., é encarar, cara, qualquer departamento é importante. Exato. Porque é um sistema, é um ecossistema, é um organismo que, se você falha um órgão, vai dar errado o resto. Você vai ter problemas. É sistêmico. E o interessante é que todos os departamentos são formados por pessoas. Exato. Então, a partir do momento que você tem essa preocupação e esse olhar, de olhar a pessoa certa no lugar certo, e se ela tem potencial de desenvolver, é muito sério. Porque aí toda a engrenagem ela anda. Você usou um termo agora há pouco, Luiz, que agora a gente fala, né, uma outra premissa da pessoa não ter um departamento de RH dentro da empresa dela, é entender, ela não entende que ela precisa treinar e desenvolver a equipe constantemente. Porque não adianta eu dar um treinamento hoje e simplesmente, olha, a minha equipe está treinada. Mas eu esqueço dessa continuidade. O conhecimento ele acaba se perdendo no dia a dia, porque o processo acaba engolindo esse treinamento se ele não é contínuo, se o desenvolvimento não é contínuo. Na imersão que eu estava fazendo essa semana, usaram um termo muito bacana. Você tem um navio, você acabou de falar do barco. Você precisa mover ele, ou seja, você está com a sua empresa e você precisa ajustar um produto, você precisa ajustar a trajetória para atingir aquela mesma meta, aquele objetivo que você tem. É muito difícil se você não tem as pessoas certas dentro do seu barco. Por quê? Porque se você tentar mudar, as pessoas vão dizer, mas é aquela meta, eu vou continuar aqui. Se você faz um processo errado, ou você não mantém o treinamento de desenvolvimento, ou se você não tem um departamento de RH cuidando efetivamente das suas pessoas, você vai ter pessoas erradas ou pessoas com cultura errada dentro da sua empresa. Quando a gente fala de RH, você falou no início, muitas empresas acham que é um departamento
oneroso ou que é caro realmente, que não dão valor ao serviço. E hoje você vê que é tão mais simples, as pessoas não questionam por cultura, não nos chamam. Quanto é para eu ter um departamento de RH, para ter vocês fazendo o RH da minha empresa, quanto é para ter vocês fazendo o recrutamento e seleção da minha empresa, pontual ou contínuo que seja, tá? O pontual que não seria ideal, mas nós fazemos também. As pessoas não nos questionam, nós temos que ir atrás da empresa e tentar colocar essa semente, como diz, na cabeça e na mente das pessoas, para elas enxergarem que é tudo tão mais simples e tão num custo que eles enxergam como um custo e não um valor mais baixo do que elas imaginam. Perfeito. O que você vê que são assim, erros muito comuns na hora de um empresário fazer uma contratação de empresa meio a olho, assim? O que é uma coisa bem comum? A primeira coisa que é assim, gritante primeiro, não saber a atividade que vai ser desempenhada. E a outra, que é batata, é contratar uma pessoa que tem o mesmo perfil que ele. Só que, por exemplo, eu sou uma pessoa mais tranquila, planejadora e tudo mais. Se eu preciso de aquele posto, aquela vaga, é para uma pessoa, é para uma atividade que é mais de decisão, de velocidade, não pode ser um perfil como o meu. Porque o meu perfil, naturalmente, ele é mais lento comparado aos outros. Então, assim, se o empresário não sabe qual a função e nem o perfil que aquele candidato tem, ele vai... mas isso de 100%, eu posso falar para você que é 80%. Porque tem uma margem muito pequena que tem esse conhecimento. Então, assim, eu vou contratar alguém que seja parecido comigo e vai dar pau. Vai dar pau mesmo. E quais dessas etapas, dados esses erros comuns, que você considera que são centrais na hora de estruturar? O que é uma coisa que tem que pensar na hora antes de contratar? Eu entendo que o valor do candidato, ele tem que ser muito alinhado com aquilo que a empresa acredita. Porque às vezes você tem um cara que é super potencial, ele tem um currículo inacreditável, mas a verdade dele, a cultura dele, o valor dele choca com o valor da empresa. Então isso é um ponto de atenção. E como que a gente pega isso? É treino, é um olhar treinado, é um ouvido treinado, para você conseguir identificar o que realmente a pessoa quer por trás disso. E vou te falar o motivo. Às vezes a gente tem um candidato que entrou numa vaga, numa posição e deu 2 meses por conta de R$100 a mais, R$80 a mais, ele deixa aquela empresa por outro. Por quê? Exatamente porque não tem alinhamento de valores. Perfeito. Até uma coisa complementar, a gente fala que o meu trabalho hoje, nessa parte comportamental e de pessoas da empresa, é desenhar os perfis, a montagem do time, mas o recrutamento é uma etapa separada, que exige esse conhecimento das ferramentas, da triagem. É muito complexa essa parte, e que o empresário ele faz meia olho, ele negligencia esse Sim. ponto ali, porque ele acha que ele vai jogar no Facebook, ou alguém vai chegar uma meia dúzia de gente estranha, e aí vai fazer uma entrevista bem mais ou menos, também não é nada estruturado, e aí é diferente de você ter realmente isso que você falou, essa orientação de quando você faz a consultoria, entende o que a pessoa está querendo, quais são os valores da empresa, se isso está alinhado ou não. Tem cliente que fala assim, mas eu já contratei uma empresa no passado de RH e não deu certo. Eu falei, cara, o risco sempre vai existir. Sim. Não existe pessoa perfeita com empresa perfeita, coisa. O que existe é mitigar esses riscos ao longo do caminho. Sim. Você entender os valores, as habilidades técnicas, o perfil da empresa, o candidato, até a fonte de onde veio esse candidato. Né? O Facebook você solta, às vezes você não tem, você nem quer saber, você vai já começa a fazer uma conversa. Quando você tem uma empresa com uma pessoa especialista, você consegue ter noção já do que também já tem um cara dando migué. Até eu lembro do Marcos quando eu conheci ele falando, né? Que às vezes tem uma entrevista que você precisa dar um pouco mais de pressão na entrevista. Sim. Porque senão o cara fica muito com umas ideias muito furadas, uma coisa muito arco-íris, e às vezes não é tudo aquilo. Né? E o empresário, como você falou, ele tem já um viés de procurar alguém parecido com ele. Sim. Se ele vê poucas características que já se identificam com ele, ele já, esse cara quer, esse cara é bom. E todo o resto que não foi analisado, cultura, se esse cara de fato ali dentro ele tem às vezes uma habilidade pessoal que é necessária para a função, ou uma habilidade técnica, deixa para lá. Não, mas esse cara eu gostei dele. Então, esse olhar crítico ao longo do processo de ter uma empresa que consiga analisar, que consiga fazer uma triagem adequada, que consiga descartar alguns candidatos no meio do caminho devido a uma prévia que você faz ali,
a chance de erros é muito menor. Sim. Ainda mais se a empresa tiver, né, um onboard adequado, uma recepção desse colaborador. Então, é um funil que vai muita gente, vai chegando alguns, e aí a chance, à medida que se for bem feito o processo, vai aumentando a taxa de êxito e tal, e aí você chega no onboard e continua ainda, porque tem a adequação ali, que ele estava até conversando com uma cliente que ela falou que ela criou uma coisa chamada Plano 10 na empresa dela, que ela dá 10 dias, e ela faz um entendimento ali, que se a pessoa, mesmo passando por várias fases, se a pessoa vai aderir, se a pessoa quer também se encaixar ali dentro. Sim. Porque existe isso ainda, você faz um baita processo legal, bacana, chega lá, a pessoa espana, acontece alguma coisa, você vê que não é bem aquilo, e que bom, e que saia rápido aquela pessoa que não faz sentido, mas que você não fique 2 anos enrolando com uma pessoa, como tem muito colaborador que fica, e perde tempo. O que eu falo, né, o Jack Welch da GE, ele criou uma matriz que eu acho muito interessante. É aquele cara que tem uma performance, ele é alinhado com a cultura e entrega bom resultado. Top, esse cara, bom. Se esse cara, ele não tem cultura, não está alinhado ali dentro, mas ele entrega resultado, tem que tomar cuidado, porque você pode ficar refém desse cara. É um baita vendedor, mas que não fala mal no cafezinho, o cara que, enfim. Aquele cara que você tem baixo resultado e baixa performance de cultura, cara, fica desalinhado comigo, não entrega resultado, não tinha na empresa. E seja rápido em relação a isso. Esse segundo, se você vai dar uma segunda chance, vai treinar, vai tentar ver alinhamento com o cara, então que seja rápido. Agora, o cara que tem um alinhamento muito alto cultural, mas não entrega resultado, aí vem a parte do RH, a parte de desenvolver aquela pessoa, ganhar. Só que se o empresário enxerga como 0 ou 1, uma linguagem binária de é bom ou não é bem assim. Qual estágio que esse cara está, em qual momento que ele está, o que está acontecendo com a vida dele às vezes? O empresário está pegando, mas ele nem sabe, esse cara no momento que a esposa dele está grávida, está acontecendo alguma coisa, o cara está uns 2, 3 meses ali meio aéreo, preocupado, filho pequeno. Se não tem essa proximidade de pessoa com pessoa ali dentro, você simplesmente entra esse tipo de gestor que corta a pessoa, tira, não me interessa, troca. O próximo. E hoje você vê o departamento de RH, muitas vezes, cometeu, RH, se está no departamento de RH de uma empresa, cometeu alguns erros do tipo. Não vou trazer uma consultoria para fazer o recrutamento de seleção, porque senão eu vou estar vou estar visto como uma pessoa que não conseguiu fazer. Só que o departamento de RH, o RH em si, é um guarda-chuva muito amplo. E tendo ali todas as obrigações que tem, muitas vezes ele está sobrecarregado. E ele precisa de apoio para ter performance no serviço como RH e, consequentemente, a empresa vai ter performance na contratação certa. Outro dado, muitas vezes você falou aí de pessoas estando não estando bem momentaneamente por problemas internos ou externos, mas se eu não tenho uma medição de clima organizacional, de novo, falha do RH, porque ele poderia ter e fazer essa medição. Mas eu tenho a medição de clima organizacional, mas eu não resolvo. Não adiantou nada, você não fez um plano de ação, como a Rosana falou no início. Se você não fez um plano de ação e não tomou atitudes, o que você fez de medição se perdeu ali atrás. Eu medi, como você falou, eu tenho uma pessoa que está lá muito aderente à minha cultura e não está apresentando resultados. Eu vou desligar essa pessoa porque eu estou olhando só para resultado. Mas aí eu posso ter um RH falhando ou um gestor que também não aceita feedback sobre a gestão dele. E esse é um grande detalhe hoje nas empresas. A gente está falando de colaborador, de recrutamento, mas é de você ter uma análise de perfil e começar. Hoje a gente faz um processo de desenvolvimento em algumas empresas, onde você começa e tem que ser iniciado de cima para baixo. Porque se eu estou com um gestor alinhado, ele sabe o perfil dele, ele sabe como se comunicar com as pessoas, ele sabe atingir, porque o grande responsável pela nossa comunicação somos nós mesmos. Eu preciso fazer com que a minha informação chegue até você e que você entenda da forma como eu preciso, que a empresa precisa. Mas então eu preciso primeiro me conhecer, fazer esse DNA organizacional, que é o que a gente faz através da análise de perfil. Que é magnífico. Porque é muito bacana você entender, eu tenho na liderança tais perfis, eu tenho na equipe outros perfis, entendo os valores motivadores. Quantas empresas, você vê, vamos dar um exemplo de grandes empresas, McDonald's, faz lá o quadro do funcionário do mês. Aí você pega, olhei, achei bonito, vou fazer o quadro do funcionário do mês da minha empresa. Mas você tem pessoas ali que odeiam, que não querem aparecer. Que pelo amor de Deus, vai colocar minha foto, que vergonha que eu vou sentir.
vai passar o fulano, mas vai ver minha foto, eu não quero. E você está achando que está criando uma ferramenta para valorizar a sua equipe, na verdade você está desmotivando ainda mais. Então você ter essa análise, esse DNA organizacional, para você entender de perfis, do DISC, mas para você entender também valores e motivadores da minha equipe. Porque de repente eu posso ter um vendedor que o valor dele muito alto é família e que ele tem nesse contrapartida tempo de qualidade. Eu vou fazer uma campanha de performance de vendas, eu vou dar 1% a mais da bonificação, ou eu vou dar para ele no final de semana no hotel em Ubatuba, com a família dele. Exato. E os empresários eles acham que o tudo é dinheiro, né? Exatamente. E é tudo eu vou comprar, vou dar. E isso é função de quem? De entender e de trazer essa informação para o gestor, do RH. Mas eu preciso da abertura do gestor, para ele entender que para a empresa dele performar ainda mais, o departamento de RH tem que ser robusto e tem que ter um especialista ali. E aí volta a história, que RH não é DP. Nada contra, a administração tem que fazer o papel dela, e a empresa não sobrevive sem uma administração bem feita, mas eu preciso de um especialista em gestão, hoje se chama gestão de talento, gestão de pessoas, mas é um profissional de relacionamento humano. Eu também acho. Eu vejo assim, né, ao longo dos trabalhos, você falou desse alinhamento do DNA ali, todos os trabalhos, independente se eu vou fazer uma mentoria de construção de time ou de liderança, o que eu vejo assim, não tem como eu negligenciar o perfil da empresa, começar pelo dono, entender o perfil da empresa, que muitas vezes é reflexo disso, desse entendimento, ver o que esse cara, como você falou, desenhar as funções, o que a empresa está precisando ali dentro desse contexto. Depois a gente construir os documentos necessários, ter coisas internas até para receber essa pessoa, esse onboarding, às vezes até os processos que são necessários ser desenhados. Por quê? Porque eu preciso reduzir esse atrito inicial que acontece quando a pessoa entra. A pessoa chega e não tem processo, não tem isso, não tem aquilo. Aquele cara que é contratado, no primeiro dia vai fazendo, aí depois eu te explico, tá? Isso é muito ruim, porque a chance você está tendo de esse cara já não aderir ao seu... Imagina se você estava numa empresa organizada antes, você vai para essa. O cara fala, nossa, mas aqui é assim? Nossa, já dá uma brochada no cara de cara quando ele chega. Então, esse entendimento de fazer isso, são fases, e são coisas bem diferentes uma das outras vezes. Quando essa parte de onboarding, ela vai estar conexão com a cultura inicial, mas é um trabalho diferente de fazer um trabalho de onboarding que fazer um trabalho inicial disso. Para quando eu termino esse documento, esse processo, etc., aí sim abrir uma vaga para o cara ali. E nesse processo, só de recrutamento e seleção, que eu falei várias vezes que eu detesto fazer esse negócio, por isso que eu passo para vocês, porque assim, essa etapa de recrutamento e seleção, existem várias entrevistas, um dispêndio muito grande inicial, às vezes até para chegar num... Tem um monte de gente que também que parece que não quer, e aí fala uma coisa e você vê que é outra. E aí, dali para frente, tem os testes, tem os instrumentos, que a gente avalia se faz sentido ou não, para depois esse cara começar, vamos supor que ele foi contratado, tem um onboarding. Do onboarding, esse cara tem um plano ali dentro de desenvolvimento para ele poder lançar, de crescimento, o que a empresa também vai fazer para poder ajudar. E aí, muitas empresas, já não tem nada, muita coisa que a gente falou aqui na sequência. E aí, quando ele está há um tempo lá já, também não tem um processo interno de gestão de desempenho, não tem essa avaliação. E as que tem, muitas vezes também não tomam a decisão. Aqui, até, a Isa não deixa de mentir, a gente tem aqui uma avaliação trimestral, com base na gestão de cada um, com base no que são os valores da empresa, como a pessoa está vivendo, a parte técnica da função dela que ela está, se ela é júnior uma coisa, se ela é sênior é outra, das partes de habilidades pessoais, porque também não é só habilidade técnica, o cara é bom vendedor, vende, mas como é que é ele, o relacionamento, comunicação, como é que... Esses 3 pontos. E as metas que ele tem relacionadas à função. Então, a avaliação desses 4 pilares hoje aqui, a gente compõe para que essa pessoa, se ela manter aquilo por 6 meses, ou o período que for combinado ali dentro, para que ela consiga avançar. E se tiver muito baixo no critério, foi o que você falou, o que a gente precisa? Aí o coaching entra, por exemplo, o que nesse ponto a gente pode fazer para a gente conseguir juntos você desenvolver daqui para cá. Se eu não tenho isso, olha o quão extenso é um processo para uma pessoa simplesmente fazer uma entrevista, entra e depois o cara não entende por que o time não engaja, por que ele não entende, por que ele não para ninguém na vaga. E aí, cara, montar um time dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E não é uma coisa assim, porque às vezes quando você está todos os pratos aí, cai um prato, você tem que ajustar de novo. Agora imagina se você nem coloca a vareta, o prato não vai parar nunca. Se nem a vareta você pensa, não tem nem noção do que a gente está falando aqui, achando que é departamento pessoal que é. E um outro erro muito comum das contratações, qual é? Contratar por indicação. Eu tenho pavor disso, eu faço piada muito, eu tenho pavor disso quando o cara fala pra mim, nossa, eu vou contratar por indicação, isso dá até um... O meu vizinho falou, porque o dono da loja do lado falou,
porque meu primo veio, porque é um sobrinho que está comigo. Existe uma frase dentro do RH que tem que ser muito, muito bem seguida por todo empresário. Você só contrata quem você pode demitir. Quando você contrata por indicação, você fica preso a um grau de parentesco, você fica preso a relacionamento com quem indicou. Eu vou desligar o Luiz, mas o fulano que indicou o Luiz, ele é meu cliente até. De repente, será que ele vai comprar comigo de novo? Será que eu vou manter negócio com ele de novo? Péssimo isso mesmo. E é um erro muito sabido, é muito falado e existe cada vez mais no mercado. Outra coisa é falar assim, está muito difícil de contratar. As pessoas não querem saber de nada. Eu sei que hoje você tem, e eu falo muito forte isso como sendo um proprietário, um gestor de uma empresa de RH. Os números do desemprego no país, eles estão baixando, mas ele ainda é alto. E é um número que eu não posso contrariar porque é uma estatística, está ali para existir. Mas hoje nós temos muitas vagas em aberto, de estágio, de efetivo, e essas vagas levam um tempo maior para ser preenchido, porque eu vou atrás da pessoa certa. Mas dizer que as pessoas não querem, eu estou falando que todo mundo não quer, é muita gente, né? Todo mundo. Não. Então eu tenho que ter a consultoria e uma empresa, um departamento de recrutamento e seleção, ele vai entrar muito específico em fazer o contínuo. Por isso que tem que ser contínuo também. Porque se eu espero para contratar quando eu tenho a dor, o seu gerente saiu, Marcos, me arruma um gerente. Mas para quando? O cara já saiu. Eu já desliguei. Outra coisa que acontece muito, minha funcionária ficou grávida. Tá. Mas ela já saiu de licença maternidade, traz uma pessoa, mas ela não ficou grávida hoje. Ela ficou grávida 7 meses atrás, 8 meses atrás. Só que você deixou para se preocupar com isso Lá no final. lá no final. Então, o negligenciar a necessidade de contratação é um mal muito, muito grande hoje. Perfeito. Queria entrar em perfis para a gente falar um pouco sobre isso e justamente assim, né, eu gosto muito de uma frase que é assim, inclusive você falou que o Brasil está cada vez reduzindo mais essa parte do desemprego, inclusive o Brasil atingiu alguns anos aí até o pleno emprego, né, que é uma estatística muito baixa ali de desemprego. Só que o que não se fala, tem um dado oculto nessa história, é que o Brasil é um dos países com o maior número de turnover no mundo. Sim. Então assim, o fato de ter gente contratada não significa ter gente retida na empresa. Então assim, até a página 2 ali, eu preciso realmente entender o que está acontecendo para que eu não vire essa estatística de turnover muito alto. Sim. E mesmo que tenha um turnover muito alto, é um sintoma. E esse empresário precisa ter consciência que se ele está com uma empresa que o turnover dele é muito alto, a primeira coisa é ele questionar a liderança dele. Sim. E depois olhar para como é que estão os processos internos de RH. Exatamente. Porque a Gallup fez uma pesquisa que 70% da influência do time está no papel do líder. Então se esse cara ele é tóxico, se esse cara atrapalha, se esse cara ele é ranheta, não sei o quê, isso reflete diretamente no time. E aí, quando o cara fala, mas que meu time é isso, meu time não engaja, está dizendo mais sobre ele, igual como o Freud dizia, né? Quando o Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro que de Paulo. Eu estou entendendo mais sobre o que ele está me dizendo do que o time. Se você não consegue reter pessoas, se você não tem processo, se você não tem isso, o que você está reclamando do cara? O cara chegou para trabalhar, e você que está montando uma empresa que você não organizou nada, o cara chegou, amigão, trabalhei, depois eu te explico, ou como assim você não sabe? Você é formado, você não sabe? Cara, você tem que ter um processo, como é que você quer que na sua empresa isso aconteça? Como é que são os processos na sua empresa? Quer que o funcionário crie para você um processo? Então assim, quer delegar funções que é sua, amigão. Quais são os valores da empresa? Então, não sei. Como assim? Não sei. É ética e honestidade. Tá, mas quem mais? Não tem. Então assim, você pergunta, faça exercício às vezes assim, peço pro cara, tava falando ontem com uma cliente até, falei pra ela, pede para as suas gerentes colocarem quais são as 3 responsabilidades chaves da função de cada uma. Mas não fala nada, só pede para escrever dela e você vai escrever antes a sua, o que você espera dela. Vê se vai bater o que ela está falando com o que você espera dela. Faz isso com todas ali dentro. E pergunta para as que são pares se uma sabe qual é a responsabilidade da outra. Diz o que vai chegar. Às vezes não está claro para ninguém. Aí o cara não fez o papel dele em casa, ele questiona que o time, o pessoal não para, que não engaja. Amigão, se você não fizer essa função, não adianta você querer jogar para a empresa de RH, para o funcionário. Desculpa, é o seu papel. Mas eu queria falar com você, Rosana, me fala um pouco como que funciona. A gente trabalha, eu gosto muito do DISC,
Mas me conta aí como é que, para quem não conhece, tem essa tonalidade com o DISC, o que seria? Pronto, já me acendi toda aqui. Falou do DISC, Falou, parte esperada aqui falou do negócio. DISC, gente. Primeiro, é um divisor de água na vida de todas as pessoas, né? E eu aconselho não casar, não se relacionar, se não fizer o perfil DISC antes, né, amor? Concordo. Então, o DISC, ele é uma teoria que foi elaborada por William Marston, lá no começo do século passado, e onde ele definiu que todas as pessoas têm vários fatores, características de comportamento. É comportamento, não é caráter. E dentro e dentro desse comportamento, desses fatores, todas as pessoas, isso é 100%, tem 4 fatores que todos nós temos. Que a gente tem um acrônimo DISC, que é o DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. O que isso diz? Que quando eu olho para uma pessoa, eu tenho a habilidade no olhar de saber mais ou menos como ela se comporta. E isso me dá uma vantagem gigantesca diante de qualquer situação. Qualquer situação, seja no relacionamento, seja numa relação comercial, seja numa relação interpessoal dentro da empresa, da casa, não importa. Então o que a gente fala? Posso falar um pouquinho? Olha. Ai, Jesus, cuidado com o horário. O que a gente sabe? Que a gente divide as pessoas em 4 quadrantes. Primeiro, as pessoas que gostam mais de falar do que ouvir. Vou falar 5 minutos só, tá? Falar do que ouvir. E pessoas que gostam muito mais de se conectar com pessoas do que pessoas que gostam de tarefas e resultados. Certo? Então eu tenho pessoas que falam e são voltadas a resultado, pessoas que falam que são voltadas à conexão humana, pessoas que ouvem e que gostam de conexão humana e pessoas que ouvem, mas são voltadas a resultado. Dentro disso, que é um overview gigantesco, cada quadrante desse me dá várias características. Pessoas que são mais rápidas que outras, pessoas que são mais racionais do que outras, pessoas que são mais sentimentais do que outras, umas que são mais planejadoras e as outras que são mais executoras. Então, dentro disso, desse universo que é muito grande, eu consigo olhar para uma pessoa, ver o estilo de roupa que ela está usando e eu entender qual é o comportamento que ela tem a tendência. Porque eu sempre falo que um relatório jamais vai definir uma pessoa. Então eu tenho uma pessoa que pelo jeito dela andar, dela falar, aí eu sei que ela é voltada mais para resultado. Então eu não vou dar uma volta para falar com ela. Mas é uma pessoa que ela é mais despojadona. Eu não vou direto no assunto, eu vou dar uma volta porque ela precisa se sentir pertencente. Então, quando eu tenho essa consciência, esse conhecimento dos perfis, eu consigo a chave de tudo, me comunicar melhor. Não na minha verdade, mas na verdade de quem está ouvindo. Qual que é a consequência disso? Eu consigo fazer com que quem está me ouvindo entenda o que eu quero falar. O que acontece? Qual é o resultado disso tudo? É um resultado extremamente positivo. Eu melhoro as minhas comunicações, a minha relação com todas as pessoas. E se nós somos pessoas que se relacionam atrás de tudo, como que eu vou? Até o veterinário, né? Trabalha com o quê? É com pessoas, porque quem que paga a conta do bichinho que está lá? Então são pessoas. Então quando eu melhoro essa relação através da comunicação, porque eu tenho uma leitura de como aquela pessoa tende a se comportar, eu tenho um padrão, uma qualidade de vida melhor em todos os ambientes. Eu acho exatamente isso. Uma coisa que acontece muito, eu costumo brincar que a gente que é especialista comportamental, que gosta da parte de personalidade, perfil, a gente fica parecendo igual pessoas de multinível, que a gente que começa a falar daquilo, a gente se empolga e só a gente entende, tem uns termos que só a gente entende, e às vezes parente, amigo já você cita, você não está entendendo nada que você está falando, mas você está com uma tranquilidade, fulano, comportamento, o cara é dominante, por isso que eu... Então assim, e às vezes só faz sentido para... Mas é um ponto importante, né, a gente falar para os empresários que não dá para negligenciar esses instrumentos, porque embora cada um tenha assim as suas margens de erro, como você falou, nenhum ser humano se define por um teste, um instrumento, mas a gente começa a ter uma narrativa, começa a entender um contexto. Eu costumo falar que assim, você enxerga, você tem uma pata de elefante,
você tem uma orelha de elefante, um rabo de elefante, você começa a entender que cada instrumento vai te dando um pedaço, vai dando uma parte, eles vão contando uma história. Então quando você vai dominando os instrumentos, você vai fazendo uma entrevista, você vai somando, você pode não entender a pessoa na totalidade, mas você consegue entender mais ou menos alguns traços principais que fazem com que aquilo seja muito útil na hora de falar se essa pessoa tem sentido para uma função ou não. Sim. Se eu pulo, mas teste uma vez fez, deu completamente errado. Cara, não pegue fatos isolados, não dá para saber, às vezes tem que levar em conta como foi aplicado esse instrumento, o dia, o contexto que a pessoa está passando, tem uma margem que existe dentro. Mas os instrumentos, como a gente fala, quando a gente pega um assessment, por exemplo, dos principais hoje no país, as precisões são mais de 90% a 95%, 97% da precisão no instrumento desse. Então dá para falar assim, nossa, isso aqui é bobeira e tal. E também tem gente que confunde, como você falou no começo, não é teste de caráter. Tem gente que falou assim, como é que faz para saber, uma cliente, como é que você faz para saber o teste, porque outra pessoa que estava lá na função era muito mau caráter. Eu falei, caráter, você deixa uma moedinha aqui, você deixa uma nota de 50 e você vê se você vai ficar tipo aí. Porque não é o teste que vai fazer uma coisa como essa. Né? Tem vários tipos de instrumento. Sim. E diz que é um teste avaliativo na parte de comportamento. Exatamente. Até para explicar, né, o comportamento é diferente de personalidade dentro da psicologia. Sim. O comportamento ele é mensurável. Inclusive existe uma área da psicologia, que é o behaviorismo, o comportamentalismo, que você consegue medir. Você pega lá o ratinho, ele fez isso tantas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Inclusive os behavioristas, os comportamentalistas, eles nem consideram esses processos como é na psicanálise, de o inconsciente, etc. Para um behaviorista não interessa muito. Não é muito relevante, é o que eu estou enxergando que é palpável. Então o comportamento eu consigo mensurar. Quando eu pego a personalidade para os entendimentos dos principais instrumentos como o Big Five, ou você pega o MBTI, são testes que falam que, em tese, os principais teóricos dessa área, que a personalidade dela não muda muito. Já o comportamento, eu tenho adaptado, eu tenho alguns contextos que eu consigo trafegar. Então, não é tudo a mesma coisa, confundir personalidade com perfil, com comportamento, com atitude. Então, cada instrumento vai avaliar uma coisa diferente com melhor precisão. Exatamente. O que a gente está falando aqui especificamente é sobre o comportamento e que ajuda a gente a entender que, às vezes, naquela função tem algumas predisposições. E aí, até uma pergunta que eu vou fazer para você, Rosana, é o seguinte. As pessoas já assim, vendedor, tem que ser dominante, porque está falando do resultado. Explica melhor como é que, às vezes, uma função pode ser que, dependendo do perfil de business ou de negócio, ou de cultura de empresa, tem que ser outro perfil. O que acontece? A gente tem uma tendência então quando eu falo que a gente tem, uma pessoa tem determinado perfil, um fator alto, não é um perfil, vamos usar o fator alto. O determinado fator, ela tem uma tendência a ter determinado tipo de comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa de dominância alta, de influência alta, ele tem uma tendência a ser um líder mais rápido, de motivar, de ir direto pro resultado e tudo mais. Então você fala assim, então o vendedor tem que ser uma pessoa de velocidade que fala? Não, depende do tipo de venda que ele vai fazer. Se você for pegar uma pessoa que vai vender um produto ou um serviço extremamente técnico, você tem que pegar ou contratar uma pessoa que seja mais detalhista, mais processual. Porque senão ela vai chegar, vai querer vender para o mundo e aquele produto ele pede um detalhe. Então eu uso muito o exemplo de um avião. Você vai vender um avião. Você vai vender um avião falando, não, você tem que falar todos os detalhes que vai fazer, as características. Então determinados perfis não vai ter tanta paciência e nem tanto olhar clínico quanto outros perfis. Então não existe nada engessado, tudo depende. E o que eu posso falar, outra coisa que é muito interessante, do perfil que eu tenho as características, se eu tenho um motivador por trás que vai alterar o meu perfil. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é mais desconcentrada, é mais assim, avoada, tá? Que gosta de falar, de se conectar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que é a tendência dessa pessoa quando vai ler um livro? Depende do que? Do motivador. Ela gosta de aprender? Aprender para ela é o que motiva, ela vai conseguir se concentrar. Então, assim, não tem um critério específico, não é engessado e depende muito da situação e do que vai ser feito, tá? Eu acho que é importante a gente também considerar que a importância de ter um profissional também para poder justamente ler esse cenário, né? O que o empresário pode ter uma noção, ao entender um pouco dos comportamentos, é entender o básico desses 4 perfis no DISC, que ao longo do processo de contratação ele pode ser utilizado para que me dê um norte
sobre como mais ou menos aquela pessoa tende a se comportar. Tende a se comportar. E aí foi o que você falou, a gente tende a achar que, por exemplo, o vendedor, então todo tem que ser dominante. Não. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que vai estar no stand de vendas com um alto volume de pessoas, um influente vai ter uma facilidade muito maior de lidar com esse processo de muitas pessoas, e troca e etc. Se você coloca um conforme, às vezes, nesse caminho, ele vai falar assim, putz, grilo, cara. E muita gente, ainda mais se for uma pessoa, um conforme introvertido. Cara, você vai ser um desgaste muito grande para esse cara. Exatamente. Você colocou um influente extrovertido ali dentro, cara, esse cara trafega dele e vai estar até animado no final do dia. Sim. Então, esse entendimento, vai falar assim, tá bom, então ambos vão trabalhar com uma venda. No entanto, se eu for fazer como você falou, uma venda técnica. Uma venda técnica, esse cara não tem muitas visitas às vezes no dia, ele tem um serviço complexo, o cara vai ter poucas visitas, ele tem que estudar bem aquele cliente, ele tem que ter um detalhamento muito grande. Se eu coloco um influente às vezes para fazer uma análise, um estudo, isso aqui, talvez esse cara fique, putz, cara, que saco isso aqui. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada, eu estava com um treinamento, dando um treinamento, e aí eu estava explicando sobre perfis, né, de venda, era um programa de vendas complexas, de vendas técnicas. Aí o cara falou assim, tinha 3 xícaras emboladas ali, secas já. Aí eu falei assim, quem é essa xícara aqui e tal, não sei o quê? Não, acho que... Aí um tinha saído da sala, o influente extrovertido tinha saído da sala, tava o conforme introvertido. Aí ele falou assim, não, mas não é a minha xícara essa aqui e tal. Eu falei, mas como é que sabe? Tava no seu lugar, ele tava num lugar e tava ali a xícara. Eu falei, mas como sabe assim? Porque a minha não tava seca. Aí eu falei assim, o grau que chega de prestar atenção no negócio e tal. Exato. E aí beleza, aí esperei. Aí voltaram os dois pra sala, eu falei assim, fulano, o outro que era extrovertido e influente, altíssimo, 84 na frente dele. Aí eu cheguei e falei assim, você deixou o resto na sua xícara? Ele falou assim, xícara? Eu falei assim, no café que você tomou, sei lá. Aí eu falei assim, ele sabia exatamente que a xícara estava vazia. Você entendeu? De Deus não conforme e do influente. Exatamente. Os caras começaram a rir e falaram assim, nossa, cara, ele chega nesse nível de observação. Exatamente. Fica natural a gente enxergar, às vezes, esse tipo de comportamento e às vezes o perfil para vaga. Então, às vezes, até o jeito que um cara na entrevista, que horas, que dia, qual local, você pode mandar novamente e não sei o quê. A Izzy é conforme. Aí a Izzy, no começo, nas primeiras que eu falava com ela, mas é tal coisa, né? Ela confirmava sempre a informação. Ela tudo. precisa de uma segurança. Exato. Então, assim, eu falei assim, cara, ela é conforme mesmo, assim, na avaliação. Eu acho também legal de pontuar, por exemplo, assim, hoje a gente usa muito na parte de vendas, o SDR e o Closer. É a mesma função com 2 características diferentes. Então, às vezes você tem, mais para exemplificar mesmo, você tem a mesma função, que é vendas, mas departamentos diferentes. Exato. E você saber respeitar isso, quer dizer, você tem um resultado muito maior. Porque cada um sabe, na fase da venda, se comunicar do jeito que tem que vender. E saber essas particularidades, né, é muito legal. Porque você sabe que a pessoa é detalhista e que precisa de confirmar 2, 3 vezes para ela ter segurança. E tá ok. Exato. Né? E tá ok, então fica todo mundo bem. Eu acho que dá um senso de empatia muito grande quando você conhece os perfis, porque às vezes quem só conhece o martelo acha que tudo é prego. Só que tem o serrote, tem outro formato, e você começa a abrir o seu raio de visão de realmente perceber que, peraí, tem uma pessoa que ela é bem diferente de mim, ela é o oposto. Sim. Um é um conforme 90, o outro é um influente 90. Cara, vocês estão em mundos muito diferentes e todo mundo existe. Exato. Só que... E aí teve uma pergunta no treinamento que foi assim, o influente perguntou assim, mas qual que é melhor? Eu falei assim, melhor para quê? Ele, sua resposta já entendi. Porque exato, não tem melhor, não tem isso. O que importa é, às vezes numa mesma que você falou, o SDR e o Closer. O SDR troca com muita gente, ele tem que falar com muita galera, qualifica e tal, e tem que ser relação, ele tem que criar uma relação ali. O Closer vai chegar às vezes em uma reunião e ele precisa fechar. Ele tem às vezes um comportamento muito diferente do que o cara que está falando com 400 pessoas no dia. Exatamente. Então, o Closer é mais direto, ele vai lá para o fechamento. E Rô, eu queria que você explicasse um pouco brevemente a diferença dos 4 perfis. Quais são esses? A gente falou que existem 4, falando do conforme e do influente, mas o que é claramente um pouco desses 4? Tá. A pessoa de dominância alta é aquela pessoa direta, assertiva, que fala o que quer, para ela o óbvio é óbvio. Então, aquela pessoa que é rápida, racional, gosta mais de falar do que de ouvir e totalmente focada em resultado, totalmente focada em tarefa. Tá? Então, às vezes ela chega a ser até confundida com uma pessoa grossa, porque para ela o óbvio é óbvio, e não é óbvio que não seja óbvio. Então ela vai falar o que pensa, do jeito que pensa, na hora que aconteceu. Ela pode brigar com você agora, a partir daqui a 10 minutos ela vem, te abraça, te beija, porque para ela já resolveu o que tinha que resolver.
O outro perfil é o influente, que ele é a pessoa que gosta de falar, mas que ele é voltado em conexão. Então ele importa o quem. Com quem eu vou fazer tal coisa? É uma pessoa otimista, se automotiva o tempo todo, ela fala com todas as pessoas, do porteiro ao CEO de uma empresa como se fosse a mesma pessoa, não tem diferença nenhuma, porque o que importa, a cabeça dela é voltada para o falar, é o se conectar. Mensagem de WhatsApp manda como? Áudio. Por quê? Porque dá para falar mais. Ela não vai perder tempo em escrever, tá? E ela é uma pessoa assim, às vezes ela é até otimista demais, porque ela vê que tudo é possível. Qual que é o ponto de atenção para o influente alto? Ele tem muito medo de dizer não, porque ele tem o medo de se sentir rejeitado. Então, às vezes ele combina muita coisa com muitas pessoas, mas não consegue dar conta. No mesmo horário? No mesmo horário, no mesmo dia, mas como ele está com muita cabeça, a cabeça dele está voltada em falar, ele não anota, né? Cadê a xícara? Xícara? Tá molhado, que molhar? Ele não tem esse hábito, tá? O outro perfil, o outro fator é o estável alto. É importante lembrar que todos nós temos os 4, tá? Todos nós temos os 4, e aqui eu estou falando só do um único e no mais alto, que é a característica mais alta. Por quê? Porque eles podem se misturar. A gente pode ter 2 ou 3 do mesmo misturadinho, tá? Então, é importante fazer esse parênteses, por quê? Porque, nossa, eu tenho um, mas eu tenho outro. Nós todos temos os 4. Então, daí o outro perfil a gente vê nessa habilidade, que é uma pessoa que ela é voltada à conexão humana, mas ela também agora ama ouvir. É muito fácil de se identificar um estável alto, que está escrito na testa dele assim, desabafa comigo, porque ele tem a habilidade de ouvir, a audição ativa, porque ele vai falar com você, genuinamente ele vai te ouvir. E ele gosta do quê? Como é que a cabeça do estável funciona? Planejado, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu costumo dar o exemplo de que o estável alto é aquela pessoa que vai fazer uma receita, ele já põe nos potinhos os ingredientes. Então, a primeira é para bater o açúcar com a manteiga. Então, tá aqui, já vai nos potinhos. Ele vai vendo a receita, porque para ele, a cabeça dele funciona no passo a passo. E ele vai colocando certinho. Porque ele precisa disso. Previsibilidade, planejamento. O horror da pessoa de estabilidade alta é mudança. Convida uma pessoa de estabilidade alta para comer uma pizza e no meio do caminho fala assim, vamos comer um japonês? Acabou a noite do estável. Uma coisa simples, mas para ele é terrível, porque ele se planejou para comer uma pizza, uma massa e comer vinho. Tomar vinho e não comer peixe cru com saquê. E o último perfil é o conforme, que ele gosta, ele tende a ouvir, não que ele goste, mas ele tem uma tendência a ouvir muito mais do que falar, mas ele é totalmente voltado para tarefas. O que a pessoa de conformidade alta faz? Você pode mostrar para ele uma parede branca, ele vai no ponto que está pretinho, naquele ponto de imperfeição. Padrão de exigência mais alto, detalhista. Né? Exatamente, sistemático e perfeccionista. Você não precisa... Enquanto o Estado vai querer escutar a sua história e, como você falou, de escutativa e tranquila, o conforme também já vai querer dar um pitaco para resolver aquele negócio. Né? Ele vai querer, mas por que você já não sei o que e tal? Né? Então, Exatamente. E ele tem essa tendência do quê? De ir na solução. Só que o nível de exigência dele é fora da curva, porque ele é perfeccionista. Para ele não existe a possibilidade de errar. E quando acontece dele errar em alguma coisa, ele mesmo já se pune. Então ele tem um alto índice de autopunição, que é um ponto muito importante de se ver, porque às vezes você se cobra tanto e é uma coisa simples, né? É uma atividade super simples, mas existe um nível de autocobrança muito grande. Uma pessoa que gosta de ler manual, que é extremamente sistemática. E tudo que eu for conversar com o estável, ele vai depois buscar. Se eu falar assim, isso aqui foi de uma teoria tal, ele vai lá depois olhar para ver se aquela teoria existe e se o que eu falei está contingente com aquela teoria, se eu falei certo ou não. Né? O conforme vai pegar o manual e vai, a regra é essa, a sequência é essa, vai seguir exatamente. Exatamente. Nem que traga um manual de uma TV e você dá um modelo de uma mais nova, não, vai seguir aquele manual. E se tiver diferente do que você falou, ainda vai trazer e vai falar que está errado ali no negócio, né? Exatamente. Ele já entendeu e já começou a criticar alguma outra coisa que está ali. Para o conforme, a regra é para ser cumprida, não é para ser modificada.
e arrisca, sem nenhum tipo de jogo de cintura. Eu adoro conforme, assim, trabalhar com conforme. Eu não sou nada conforme, mas eu gosto muito desse perfil porque realmente esse grau de percepção das coisas é maravilhoso. É maravilhoso. Então, se você pega ainda um DC ou um CD ali, cara, o cara tem uma capacidade de execução muito boa, mas realmente, você vai colocar essa pessoa para gerenciar pessoas e lidar, aí você começa a ter problemas. Sim. Então, assim, já é um perfil que não é muito adequado, porque você está falando que não existe o ideal ou tal. Ideal para quê? Você está falando de execução, de qualidade alta, de padrão, de processo, de gente, de qualidade, etc. Top. Mas se você começa a falar, não, ele vai liderar 45 pessoas e vai ter que amenizar o clima do negócio, não é a pessoa ideal. Aí vem o departamento de RH para poder, como especialista, fazer a leitura dos perfis que tem naquela equipe. Muitas vezes o motivador ou o valor daquela pessoa do DC ou do CD também permite, mas ele precisa se flexibilizar, até para eu ter um clima organizacional adequado e ter performance. Então, quando ela faz, por exemplo, o DNA, que é ela que faz o DNA organizacional, vai olhar para a sua empresa. Se ela já está ali com a equipe montada, muitas vezes a gente até dá, que pessoas fazem, dão um tiro no pé. Vamos fazer um recrutamento? Mas para que recrutar externo se internamente você tem a pessoa adequada ali? Então não vai me contratar para fazer o recrutamento, muitas vezes a solução não é recrutar. É fazer uma análise de perfil, entender o que você tem dentro da sua equipe, e aí sim, eu preciso mover pessoas e tudo bem, vai resolver. Desenvolver. As duas últimas perguntas que eu queria passar para você, mas você falou até um ponto ali, né? O que você vê que é uma tensão? Que às vezes as pessoas falam, mas hoje em dia as pessoas já sabem responder teste, as pessoas conseguem já se camuflar. Como é que explicação que você dá para o empresário que pensa assim? Hoje em dia existem testes e testes. Vamos começar daí. Você falou agora há pouco do coaching que deu uma banalizada e também os analistas, as pessoas que, ou os testes de perfil, existem testes, aquele que tem mais ou menos assertividade. Hoje a gente procura trabalhar com um teste que tem 99% de assertividade, tá? Que ele tem uma certificação para que eu possa sim ter o máximo possível de informação aqui nesse teste. Tendo esse máximo de informação assertiva, eu passo para a etapa seguinte, que é o analista, que é o profissional ali, que vai fazer essa entrevista com você, tendo como base o seu relatório de perfil, mas, infelizmente, hoje também tem pessoas que já, vamos dizer assim, elas não são, até o caráter muitas vezes é duvidoso, que elas não respondem o teste como você pede, como você orienta, elas já tentam entender aquilo que você está pedindo, a função que você está pedindo e vão respondendo conforme a leitura deles, e não o real. Na entrevista, e aí na sequência de todo o teste tem que vir uma entrevista ou tem que ter um analista para fazer essa, ou a devolutiva ou para checagem. Porque nessa entrevista de checagem ou entrevista de continuidade do processo, eu vou tirar de você informações, vamos dizer assim, perguntas assertivas, a gente chama de perguntas poderosas de sabedoria, para que eu possa validar aquilo que está aqui num descritivo de teste. Um exemplo, eu tenho no nosso teste, você tem ali um valor, por exemplo, econômico, e você tem aquele valor econômico alto, dado no teste. Mas você, nas minhas perguntas, eu vou entender, por exemplo, o que você faria, o que melhor seria para você, uma bonificação no final do mês em monetária, ou se seria, de repente, uma bonificação, como eu falei anteriormente, aí, de um final de semana, uma viagem com a família. Se você cai nessas contradições, dentro das perguntas, e aí o analista tem que ser muito assertivo nas perguntas, e eu já vou ver diferença. E isso são diferenças, agora você tem uma, mas são diferenças teoricamente inocentes. Eu falo que hoje toda entrevista de RH, e eu procuro fazer isso, ela deveria ser um bate-papo. Para quê? Para que eu consiga te deixar descontraído, à vontade, a ponto de que você confie nesse bate-papo. Muitas vezes você nem viu a sua análise de perfil, porque o nosso candidato ele não enxerga se eu não quiser o teste de perfil dele. Eu sei aquilo que houve aqui de resultado e eu estou fazendo a minha entrevista com você. Então eu vou nessa entrevista voltar a falar, me certificar do que está ali. Então aí eu tenho que ser assertivo, eu tenho que ser pontual, para que eu tenha essas informações. Você está querendo dizer que o RH então ele valida? Sim. O RH é contratado por quem? Pela empresa.
Então eu tenho que validar o processo da empresa. Eu vou desmascarar alguém? Não. Infelizmente as pessoas hoje, apesar do desemprego estar caindo, você tem ainda muitas pessoas à procura de oportunidades. Então eu não vou julgar ninguém, eu não estou ali para julgar ninguém, não existe certo ou errado. É uma frase que nós temos para nós muito latente. Existe aquele seu momento, e muitas vezes aquele seu momento não é o ideal para a empresa. Ah, mas você me contrata, Luiz, para que eu faça uma análise de perfil, para que a Rosana faça uma análise de perfil sua, para que você tenha mais um desenvolvimento no seu relacionamento pessoal, na sua vida pessoal. Aí sim, aí é ela com o Luiz, e não é ela com a empresa. E aí ela vai fazer a devolutiva para o Luiz, e nessas perguntas também. Ela vai muitas vezes aí falar, Luiz, mas peraí, você está se desviando por quê? Do que está aqui, entender. Então são situações. Então o analista, em um teste de perfil, ele tem que ser honesto com ele e com a empresa. Para que é essa análise? Para que é esse teste? Qual a finalidade dele? E vou fazer essa finalidade acontecer. Seja para o RH, seja para o desenvolvimento pessoal, seja de repente para o desenvolvimento de equipe. Tá? Então eu tenho que ter essa leitura. Mas essa acho que é a principal situação hoje de falhas dentro do processo. 99% das empresas de RH hoje usam teste de perfil. Agora, quantos profissionais atrás desse teste existem que sabem interpretar e validar esse teste? Perfeito. Então, para você, empresário, que está também querendo começar um processo comercial, mas tem muita dúvida e muita reticência, muito cético em relação aos instrumentos, é legal você entender isso. Primeiro que as multinacionais praticamente todas usam. Os principais instrumentos são esses, como a gente falou. Se você quer saber inclusive sobre o MBTI, tem um episódio só sobre o MBTI, o primeiro e o segundo episódio. E o DISC é um outro, que é um complemento que você pode usar. E esses juntos, muito difícil pegar instrumentos como esse, que são bem construídos para um acesso, não é mesmo, profissional. Você pegar 3 instrumentos desse está errado todos, muito improvável, tá? Como a gente está falando aqui, de 95 para cima a possibilidade de acerto, de precisão. Então assim, muita coisa ali vai estar claro e obviamente com o analista isso você tem uma precisão muito maior nesse processo. Mas caso você queira começar, que é a minha última pergunta, uma pessoa que mesmo assim ela ainda não tem às vezes condições de contratar, etc., mas ela quer começar a fuçar e entender. Qual dica que você dá para quem quer começar a estudar o teste, o DISC, o instrumento, como é que usa para avaliar, o que você sugere? Não entendi. Para usar na empresa, começar a usar. Que dica você dá para um empresário que quer começar a estudar o DISC para aplicar na empresa? Então, contrata a gente. Não, mas é uma empresa que não tem essa condição ainda. Então, eu não entendi, mas assim, é muito arriscado você usar o material que hoje tem na internet, que tem um material gratuito, mas tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet que você pode ler. Mas é um perigo, é um risco muito grande, porque hoje a gente não sabe de onde vem aquela fonte e o que está acontecendo, até onde você pode confiar naquela informação que está fazendo. E a gente trabalha com pessoas, né? Então eu sempre entendo que precisa vir de uma fonte confiável. Então se for procurar uma mídia, alguma coisa dentro da rede, procure alguma coisa que seja dentro de um profissional. Que vocês tenham certeza que está gabaritado. Exatamente, que seja gabaritado, que não vai estar falando besteira, porque são vidas. Então, de repente, você fala, eu vou ler isso aqui, que bacana. Ou sai julgando, sai falando. Entendeu? E, de repente, vai começar a fazer alguma coisa. Você não serve para mim porque você... Tô vendo, você acha que você é desse jeito e você não serve mais. Então, tem um risco alto quando você não sabe a fonte para onde vai. Tá? Perfeito. Empresário, nós aqui somos todos com formação, essa diferença entre até curso e uma formação. Uma formação ela te forma, né, um especialista comportamental ou um analista de perfil, e para isso, um dos diplomas ali é o analista de perfil, tem um entendimento para isso. Sempre conte com um tipo de fonte, como a Rô falou, que seja confiável, alguma coisa nesse sentido, mas caso você tenha interesse, procure uma formação séria, existem algumas no Brasil. Não recomendo qualquer uma, faça realmente uma que tenha uma credibilidade, etc. Caso você tenha interesse, né, no sentido de realmente fazer algumas análises, alguns entendimentos de teste, os instrumentos requerem o estudo do instrumento, né, para que você consiga ler, senão você não vai entender nada também. Você vai olhar só um superficial, mas você não consegue conectar as partes ali dentro.
Então, eu queria, né, finalizar agradecendo bastante vocês. A gente vai deixar o Instagram também de vocês no vídeo, tá? Agradecer Marcos, Rosana, obrigado. Muito bacana esse papo, um papo muito gostoso, que a gente sabe que se a gente falar de perfil não é infinito, ele é infinito, a gente vai indo. E você, empresário, espero que você tenha conseguido absorver bastante coisa. E não esquece de se inscrever no canal se você estiver pelo YouTube, né? Se estiver pelo Instagram também de seguir, e que a gente consiga ver um próximo tema aí nos próximos episódios. A gente se fala, até mais, Pro.